paz, igreja. É um privilégio sempre compartilhar a palavra do Senhor. E para isso eu convido que abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Estamos dando sequência à série Testes de um Verdadeiro Discípulo. Primeira carta de João, primeira carta, né? Capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler todos juntos e assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, amado e soberano Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ter a tua palavra aberta em nossas mãos. Pedimos a Deus a iluminação do teu Santo Espírito para compreendê-la, para que possamos viver de acordo com a tua vontade e assim como foi registrado aqui, ó Deus, porque nós cremos no Filho de Deus, por isso nós temos a vida. Dá a cada um de teus servos esta convicção de que são chamados, são eleitos e são teus filhos. E aqueles que ainda não têm, aqueles que ainda não foram chamados, ó Deus, por ti, que o teu Santo Espírito toque, regenere e ilumine a mente e coração através da tua palavra. Abençoa, Deus amado, a cada servo teu aqui presente, a cada lar aqui representado, aqueles que nos acompanham também, ó Deus, pelo YouTube e também os que posteriormente ouvirão esta mensagem, que seja para edificação, exortação, se necessário, e fortaleza da tua igreja. É no nome santo e precioso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Testes de um verdadeiro discípulo. A autenticidade da Trindade. Qual é o valor do testemunho? Às vezes as pessoas confundem muito quando dizem: fulano tem um testemunho maravilhoso, fulano tem um testemunho poderoso. Mas o testemunho é aquilo que, dependendo do contexto apresentado, pode trazer algo para bem ou para mal, dependendo da experiência. No âmbito jurídico, por exemplo,
um bom testemunho pode livrar alguém de uma sentença ou pode condenar alguém. Um bom testemunho, então, dentro do âmbito jurídico, pode fazer a diferença entre a absolvição ou a condenação do réu. No âmbito profissional também. Quantos que obtiveram o emprego através de carta de recomendação? Ou quando alguém entregou o currículo? Eu me lembro que, quando trabalhava na Penha, muita gente dizia, leva o currículo, leva meu currículo para lá. Mas quando nós entregávamos, a pessoa do RH perguntava, você conhece essa pessoa? Essa pessoa tem uma boa referência de ti, independente do que esteja escrito aqui? Porque às vezes no currículo você pode dar aquela florida, pode dar aquela coloreada, né? Mas dependendo do testemunho, fala, não, esse aqui eu garanto, esse aqui é trabalhador, eu conheço, é meu amigo, é meu vizinho, a pessoa coloca numa melhor condição. Então, dentro do âmbito profissional, um bom testemunho pode abrir ou fechar a porta de um emprego. E na vida cristã? Quando se fala de testemunho, nós devemos entender também que é de extrema importância. Por quê? Porque nós somos observados o tempo inteiro. Então, o nosso testemunho, sendo bom ou sendo ruim, pode intervir na evangelização, na conversão de alguém. As pessoas olham, mas para ser crente como fulano? Não, prefiro estar como eu estou. Quantas vezes nós ouvimos maus testemunhos? Testemunhos são, infelizmente, maus testemunhos de crentes desencoraja, inclusive, a pregação do Evangelho. Nós devemos entender que o testemunho tem grande valor. E a pergunta é, e o testemunho da Trindade? O testemunho da Trindade tem muitíssimo valor. Na palavra de Deus que nós acabamos de ler, no versículo 9, diz, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Numa outra versão, ela diz assim, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem muito valor. É exatamente isso. Quando nós testificamos, quando nós falamos, tem um valor, tem um peso. Mas quando você lê a palavra de Deus e observa que o próprio Deus está testificando, não tem nada maior, nada melhor. E é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje, e é sobre isso que nós vamos estudar. Então, o propósito desta carta de João é para demonstrar a distinção entre o eleito e o não eleito. Estava conversando essa semana com a minha esposa e ela dizia, mas como pode pessoas que estando na igreja ainda assim dão mau testemunho? Porque nós estamos aqui com a igreja visível. A igreja visível, nem todos são eleitos. Mas se a pessoa estiver na igreja há anos, não garante a sua eleição. O que garante a sua eleição é a igreja invisível, aquele que Deus já separou desde antes da fundação do mundo. E a palavra de Deus ela é tão simples quando nós queremos entender, porque pelos seus frutos vos conhecereis. Então, João, ele trabalhava justamente com esse aspecto. O Filho de Deus, aquele que conhece o Filho de Deus, entende o testemunho genuíno do Altíssimo. Quando olha para a palavra de Deus, diz, realmente, se é a palavra de Deus, eu posso confiar, porque se está escrito, está na Bíblia, é porque Deus falou. Isso revela a nossa união com Cristo. Quando estamos unidos com Cristo, nós queremos ouvir a sua palavra, temos desejo pela sua palavra, temos desejo de caminhar dia a dia na sua presença. Devemos entender que, como já foi estudado aqui durante toda essa sequência de testes do verdadeiro discípulo, João, quando escreve essa carta, ele não escreveu para uma igreja em específico, ele escreveu para uma região. Então, era uma carta considerada circular. Então, naquele tempo já existia fake news, porque tinha gente que escrevia qualquer coisa e escrevia lá, João, o apóstolo. Se foi João que falou, está falado. Aí ele fala, não é bem assim. Então, por isso ele disse, olha, preste atenção e provem os Espíritos. Nós devemos entender que o Espírito de Deus, ele vai trabalhar na vida do crente, ele vai iluminar. Mas naquele tempo havia pessoas que não acreditavam que Jesus poderia ser totalmente Deus, porque ele morreu.
Então, se ele morreu, ele não era um Deus tão poderoso assim como deveria ser. Outros criam que Jesus tinha duas essências. Então, quando ele nasceu, o Espírito de Deus entrou nele e ele seguiu em frente, fez tudo o que tinha que fazer. Mas quando ele estava na cruz, o Espírito saiu, então morreu somente o homem Jesus, o Jesus histórico, e ficou o Espírito Santo de Deus. Por isso, quando ele apareceu em Espírito. E usava aquele texto de João, falando que ele atravessou a parede. Está vendo aí, ó, a prova aí, ó, Jesus, ele era Espírito, ele atravessou uma parede, está tudo fechado. Ele entra com os discípulos e diz: paz seja convosco. Então ele disse: não, alguma coisa está errada nesse lugar. Então, naquela época, aquelas circunstâncias não eram nada simples. O que nós devemos entender é que João, quando escreveu isso, ele estava enfatizando os fundamentos da fé cristã. Por isso, desde o capítulo 1, nós observamos que ele não tem meio termo. Ele disse: ó, quem é de Deus, está tudo certo, e quem não é de Deus é do diabo. E ponto, acabou. Hoje em dia nós temos assim, muito melindrosos até mesmo para apontar a sentença daquela pessoa que morre sem Cristo. Ah, não, se eu disser que essa pessoa foi direto para o inferno, não, mas era uma pessoa boa. Eu sei, não, realmente, ele era ladrão, ele roubava, ele matava, mas no fundo ele tinha um bom coração, sabe? As pessoas têm essa dificuldade para dizer: olha, esse cara está queimando no inferno. Você não pode falar isso, porque é perigoso. Nós devemos tomar muito cuidado. Então, dentro dos aspectos, dentro da questão teológica, da questão prática, nós entendemos que João escreveu para fortalecer os crentes e dizer: olha, vocês estão firmes, vocês não estão no caminho certo, só que vocês não podem duvidar de que o testemunho de Deus, ele é real e ele é verdadeiro. Hoje em dia, esta carta, ela tem uma influência muito boa. Por quê? Primeiramente porque ele fala a respeito da verdade, e a sociedade tem uma grande dificuldade em relação à verdade. Porque eles dizem: cada um tem a sua verdade, e não é bem assim. Nós entendemos que a verdade é somente uma, e o crente que entende a palavra de Deus entende que a verdade é Jesus Cristo, e ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Com base nesta introdução, então, nós vamos estudar, em primeiro lugar, o testemunho da fé em Jesus Cristo. Porque proclamar o Evangelho numa sociedade a qual cada um tem uma ideia diferente, você não pode entregar um evangelho diferente. Você tem que falar as coisas como são. E uma das questões do crente é demonstrar a sua fé. Então, o testemunho da fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus, no versículo 1, diz: todo aquele que crê. Essa palavra crer é a mesma palavra para fé. Ela tem o mesmo sentido. Então, poderíamos colocar: todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Versículo 1 diz: todo aquele que crê, ou seja, todo aquele que tem fé em Jesus Cristo é nascido de Deus. Então, o nascido de novo é o nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Você é nascido de novo? Você é nascido de novo? Você é nascido da água e do Espírito? Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O apóstolo João, ele traz muitos paralelos da sua primeira carta. Então, aqui nos traz à mente justamente aquele versículo que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por quê? Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. No contexto judeu, guardar os mandamentos é uma situação muito difícil, porque eles seguiam de uma maneira ritualística. Então era um fardo, era pesado para eles. Inclusive, quando você olha assim,
a palavra mandamento, em alguns contextos, ela tem a mesma expressão de fardo. Inclusive, a mensagem dos profetas, elas tinham essa conotação de peso, algo pesado, algo oneroso, de fardo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós entendemos que o mandamento de Deus, ele não é pesado, ele não é oneroso, ele não é opressivo. Então, eu tenho que entender que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos com boa vontade. Entende que se está na Bíblia, se é um mandamento e é para seguir, é por um só motivo. É porque Deus, ele conhece a nossa natureza, conhece o nosso jeito e sabe que se deixar solto, vai se perder. Quantas vezes o povo de Deus se escapava, entre aspas, das mãos de Deus e lá na frente sofria com o quê? Com a dura mão de Deus, a justa mão de Deus. E quantos clamavam misericórdia quando mereciam ali o juízo. Então, o versículo 3, quando diz que esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, ou seja, não são pesados, são para aqueles que são filhos de Deus e obedecem à palavra de Deus. O Senhor Jesus simplificou o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Quem esteve na escola dominical hoje viu como é fácil amar ao próximo. É fácil? Gente, amar ao próximo é muito difícil, porque o teu próximo, ele é pecador. E eu também sou pecador. E eu exijo do meu próximo uma perfeição que nem ele tem, e nem eu. E aí nós entramos com grandes problemas. Por isso, é com boa vontade. Versículo 4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é um vencedor? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Então, o testemunho da fé é algo maravilhoso. O testemunho aqui está relacionado com sofrer. A palavra é aquela mesma raiz para mártir, ou seja, aquela pessoa que sofre por amor a Cristo. Nós estamos num país que não sofremos por amor a Cristo. Nós sofremos por muitas coisas, mas perseguições religiosas, que eu estou sendo perseguido por causa da religião, é muito difícil. Sabe por quê? Porque se fosse assim, você brigaria e entraria no aspecto da ira justa. Não, como pode? Lembra daquele jovem Davi, quando viu aquele filisteu burlando e blasfemando do Deus de Israel? A ira que ele teve: como pode esse filisteu? Aquela raiva que Davi sentiu. Aquele ódio, ele tinha ódio realmente. Tanto que ele foi lutar contra aquele homem, contra aquele gigante. Essa é uma ira justa. Quando alguém faz algo em relação ao evangelho, faz alguma burla ou coloca, não, é uma brincadeirinha, e fala mal do evangelho e faz piadas, você se ira, mas você não faz nada. Porque se você quisesse realmente ter essa ira justa, santa, por isso nós não temos essa ira ainda. E infelizmente. Mas quando nós observamos que vencer o mundo através da nossa fé, e isso tem a ver com o testemunho, que é sofrer pela causa de Cristo, aqueles cristãos, eles sofriam. De maneira interna, entravam as heresias. E da maneira externa, entrava a perseguição, porque eles não se prostravam diante do imperador, porque o imperador sentia-se e cria que ele era um rei, que ele era um Deus, então tinha que prostrar-se. Então, de acordo com a fé judaica, testemunho, além desse sentido de sofrer, também tem a ver com a pessoa, aquela testemunha ocular, aquela pessoa que viu. Então, no Antigo Testamento, não se aceitava a acusação de uma só pessoa. A pessoa falava, então era a palavra de um contra o outro. Mas quando havia 2 ou 3 testemunhas,
falando a respeito, então tinha peso e a pessoa conseguia uma causa, um vencimento de causa. Então, testemunhar não era nada simples naquele momento. Eles estavam sofrendo e eles estavam trabalhando com essa grande dificuldade, os apóstolos naquela região. O nosso símbolo de fé da Igreja Presbiteriana, a Confissão de Fé de Westminster, tem um capítulo específico falando da fé salvadora. E quando fala da fé, diz que ela é a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles. E ele ainda continua dizendo: os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e afirmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. Então, a fé que você declara em Cristo não é a fé que você tem, é a fé que Deus colocou em você. É totalmente diferente. Por isso você não consegue testificar por você mesmo. Você sofrer na carne algo que foi por ti mesmo, por você mesmo, não tem tanto valor. Na verdade, não tem nenhum valor. Mas quando você demonstra a fé que você tem em Cristo Jesus, essa fé, essa vale. Por quê? Porque Jesus, ele triunfou na cruz. Cantamos agora aqui, que maravilha. Então, diz aqui, os primeiros versículos, nos traz aqui uma grande alegria para o crente, porque sabe que ele foi nascido de Deus. Diz que todo aquele que ama é aquele que gerou, ama o que dele é nascido. O primeiro versículo diz aí: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, você ama ao que o gerou, você ama aquele que gerou a Cristo, Filho de Deus, sendo o próprio Deus, o gerou, também ama ao que é dele nascido. Você é nascido de Deus? Você ama a Deus o suficiente? Nós devemos trazer tudo isso à nossa memória. Por quê? Porque quando se fala de mandamentos, nós não devemos confundir. Mas parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. Como que quem ama a Deus obedece seu mandamento? Por amor a Cristo, disse Paulo, eu sofri a perda de todas as coisas e as considero como nada. E Paulo, ele era o quê? Ele era justamente um fariseu que seguia os mandamentos à risca, mas ele fazia por quê? Nem sempre eles faziam porque amavam a Deus, eles faziam porque queriam ser observados pelas pessoas. Olha que homem de Deus, olha que homem bom. Então, guardar a lei, guardar os mandamentos e demonstrar a fé é muito difícil. Por isso, o testemunho da fé, a fé que salva, a fé salvadora, ela traz em nós algo maravilhoso, que é exatamente entender que nós triunfamos em Cristo Jesus, como está no versículo 4. De acordo com o versículo 4, nós podemos entender que a imagem da vitória, de vencer, nos traz a conotação, por exemplo, de um grupo de militares quando vão à guerra. Eles vão à guerra e quando voltam vitoriosos, apesar de tanta luta, de tanto sofrimento, de arranhões, apesar de perder pessoas no seu redor, eles voltam gozosos e felizes. A pessoa que pratica esporte, ela se dedica o tempo inteiro para o dia daquela competição. E quando ela vence, ela começa a lembrar quantas noites, quantas situações, quantos compromissos deixaram de participar, quantas festas, somente para dedicar-se para aquele momento de vitória. E aí nós podemos pensar, e o crente? O crente, será que ele se dedica assim o suficiente? Será que o crente consegue dedicar-se para seguir a Cristo e viver esse triunfo, nessa vitória? Porque se nós entendemos que dentro da nossa visão, Deus é o que nos capacita a crer em Cristo, e o resultado disso vem a nossa fé, nós entendemos que a obediência a Deus deveria ser algo muito leve. Eu não deveria fazer por obrigação. A palavra de Deus nos traz tantas instruções
Mas quantas vezes nós fazemos porque somos obrigados? Amar ao próximo como a ti mesmo. É fácil. Vou dar o exemplo mais claro. Sujeitar-nos às autoridades. É fácil. Nós guardamos a lei. Quem dirige, você está aí 1h da manhã, 2h da manhã, para no semáforo, lugar perigoso. Aí, respeito a lei ou defendo minha vida? Como é difícil tomar decisões. Então, nós devemos entender uma coisa muito clara. O testemunho de Cristo é o que te fortalece. O testemunho da fé é a que te fortalece. Quando você entende que aquele que foi gerado por Deus, Jesus Cristo, colocou a fé em você, então você não está sozinho nessa situação. Você está sendo guardado por Ele. Devemos entender que essa fé genuína é a resposta da graça divina e é pelo qual os crentes são capacitados a vencer as forças malignas do mundo. Nós devemos entender também que, já que vimos a questão do testemunho da fé em Cristo, agora veremos o testemunho da Trindade sobre Jesus Cristo. Esse texto, ele é maravilhoso. Ele traz alguns aspectos que devemos prestar bastante atenção. Versículo 5 diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aqui está um pouco entrelaçado aqui a ideia, mas ele explica nos versículos seguintes. No versículo 7 ele diz: 3, pois há 3 que dão testemunho. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vê que aqui, quando diz no céu tem um colchete, lá embaixo em terra também tem colchete. Esse pedaço aí da Bíblia, essa pequena parte, ela não está nos melhores manuscritos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, se nós fôssemos ler o versículo 7, ele emendaria com o versículo 8. Seria: pois há 3 que dão testemunho. Aí vamos lá no versículo 8 ver. Quem é que dá testemunho? Diz: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só Espírito. A versão anterior a essa, a revista corrigida, ela conservou tudo e colocou tal qual. Na verdade, fica muito melhor, fica muito lindo o que está escrito aqui. Mas por que aconteceu isso? Porque o manuscrito mais próximo que considerou esse texto estava no século IX. Então, a regra para os que estudam as Escrituras é uma matéria chamada manuscritologia. O nome é estranho, né? Mas é assim: estuda os manuscritos, essa ciência. Elas têm um princípio muito básico. O manuscrito mais antigo é o mais fiel. E eles dizem: por que somente lá no ano 1000, quase, ou seja, no século IX apareceu esse manuscrito? Porque entre o século VI e o século IX, houve ali um grupo de pessoas, os famosos monofisistas, monofísicos, ou seja, cria que Jesus era uma só natureza, e era a natureza humana. Então, eles acreditavam que a única natureza divina, ela tinha sido absorvida e diluída na natureza humana. Por isso, aqueles que criam que Jesus, ele nasceu como homem e recebeu o Espírito. Quando morreu na cruz, o Espírito saiu e ele deixou de ser Deus. Então, quando ele voltou como Espírito e não voltou como homem. Jesus era um fantasma, então? Não, Jesus não era um fantasma. Como ele atravessou a porta, nós não sabemos, naquele texto
quando Tomé, lembra que Jesus aparece a Tomé e diz, olha Tomé, estou aqui, ó, sou eu, toca aqui. Diz que ele tocou fisicamente, ele entendeu. Então, essas pessoas criam que Jesus, ele era um espírito. E, então, mas Armando, mas por que colocaram esse versículo? Os que copiavam os escritos eram chamados copistas. Não sei se por boa fé, vamos pensar assim, a pessoa resolveu colocar justamente esta parte, falando dos três que dão testemunho. No céu, lá no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Aí nós entraríamos na questão da Trindade. E naquele tempo, qual era o problema? É que eles não criam que Jesus, sendo filho, era filho de Deus, e que Jesus era Deus. Então havia uma confusão, tanto no primeiro século, quando João escreveu essa carta, quanto no transcurso da história. Agora, por que aconteceu tudo isso? A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus nos disse que não devemos colocar nenhum tio ou nenhum J, dependendo da versão, na palavra de Deus. Eles colocaram por boa intenção. E não deveriam. Agora, como passou no transcurso da história, eles mantiveram esse escrito. E, na verdade, eles não colocaram nada, eles tentaram explicar o que viria a seguir, falando que o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes num só propósito. Nós devemos entender uma coisa aqui, para fechar essa parte, esse grande parênteses que eu tive que abrir aqui, que é assim, independente desse texto, porque aqui, se nós lêssemos no versículo 7, falando que o Pai, a palavra é o Filho. Essa palavra que aparece aqui, a palavra, está em maiúsculo, e é a mesma que aparece lá em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora, outra questão também. Naquela época, mas a palavra é feminino. Então, temos que colocar uma palavra masculina, porque senão vamos entender que a Trindade tem alguém mais. E já havia entrado a questão de Maria. Então, eu falo, não, então mantém assim, fecha e continua a vida. Então, esse texto serve simplesmente para mostrar que Jesus, que Deus dava testemunho de Jesus, tanto o Espírito, a água e o sangue. Dentro da nossa união com Cristo, para simplificar a nossa vida, nós devemos entender primeiramente que o Pai, ele já havia marcado a nossa salvação desde a eternidade. Então, independente do texto que está aqui registrado, nós devemos que a nossa redenção não depende do que foi escrito, porque o que foi escrito foi nesse caso, estou falando desse momento, foi uma interpretação dos copistas. Então, o que nós devemos trazer para nós? Entender que o Pai, ele marcou a nossa salvação desde antes. E que o Espírito, ele aplicou a redenção em nosso coração. Por isso nós temos uma vida transformada. E que o Filho, ele conquistou a redenção lá na cruz. Então, fechado esse momento, o que nós devemos entender? Que no versículo que fala aí a respeito do testemunho de água e de sangue, ele estava referindo-se a Jesus. Alguns entendiam que o batismo era o primeiro testemunho. Por quê? O que aconteceu quando o Senhor Jesus foi batizado? Ele foi a João Batista disse, mas eu deveria ir a ti, você vem a mim? Não, vamos fazer isso para que se cumpra as Escrituras, mandamentos. Então, Jesus foi batizado. E eis que uma voz do céu deu testemunho no momento do batismo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho complacência. A ele ouvi. E no sangue, na sua morte, quando o Senhor Jesus estava na cruz, já estava escurecendo, a terra tremendo, mandaram matar aos três que estavam na cruz. Mataram um ladrão, mataram outro. Quando foram a Jesus, colocaram a estaca na sua costela. E saiu ali sangue. E depois do sangue saiu água. Esse é o testemunho
daqueles que viram naquele momento. Isso é para glorificar a Deus. Isso é para agradecer a Deus, porque tanto na água como no sangue foi dado testemunho. E quem escreveu isso? O apóstolo João. Alguns comentaristas, estudiosos da Bíblia, entendem que João, ele dentre os fatos que ele relatava, ele aproveitava a carona, vamos dizer assim, e fazia algum comentário. Mas o comentário que ele fazia era para explicar a situação e o contexto. Para nós, isso é muito valioso, porque senão nós ficaríamos com muitas perguntas. Mas o texto aqui ele está bem claro e nos traz justamente esta grande maravilha. Então, a água e o sangue incluem tudo o que é necessário para a nossa salvação. A água é a que purifica nossa alma, através do batismo. E o sangue de Jesus é que nos justifica para a vida eterna. Então, o texto ele está completo, pode manter do jeito que está, não vai alterar nada. Esta é a nossa grande alegria. Por isso, os três dão testemunha, o Espírito, a água e o sangue. E de acordo com os que testificam a respeito da nossa salvação em Cristo, nós devemos entender que essa doutrina, ela aponta naturalmente para a Trindade. Por quê? Porque o Pai, tanto o Pai, no dia do batismo de Jesus, assim como no dia que o próprio Filho disse, está consumado. E o Espírito testificou um pouquinho mais à frente, em Atos capítulo 1, quando ele entrou, ele veio e demonstrou que tudo aquilo que o Pai e o Filho disseram, agora o Espírito continua fazendo em nós. Por isso nós somos guiados pelo Espírito Santo. E os que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E como foi dito aqui na palavra do Senhor, aqueles que creem que Jesus é nascido de Deus, é de Deus. E o que não crê, não é de Deus. É ponto pacífico entre tudo isso. Agora, nós devemos entender que já vimos o testemunho da fé em Cristo, o testemunho da Trindade, e para uma questão didática, o texto foi dividido em 3 partes, mas essa terceira parte é uma sequência da segunda parte, falando do testemunho da Trindade, agora o testemunho de Deus sobre Cristo, do versículo 9 ao versículo 12, assim diz a palavra do Senhor: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não crê, aqui, uma possível tradução, eles colocaram como dar crédito, mas é a mesma palavra que crê, ou seja, aquele que crê e aquele que não crê. Não crer e não dar crédito, basicamente é a mesma coisa. Graças a Deus pela nossa língua portuguesa, que ela é muito rica e tem muitas opções para que não fique um texto assim muito repetitivo. Mas assim, deveria estar aquele que não crer. Não crer seria uma melhor tradução. Aquele que não crê a Deus o faz mentiroso. Ou seja, se você não crê em Jesus, você está falando que Deus é mentiroso, porque o testemunho da Trindade comprovou tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo de Deus. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna. Como foi dito aqui, João, o apóstolo, leva a luz a muitos textos bíblicos. E João 3,16 nos traz exatamente o conceito da vida eterna, que Deus nos amou de tal maneira que enviou ao seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E continua, quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. É exatamente a mesma ideia aqui. Então, é um absurdo um crente que duvide das Escrituras. Pode acontecer. E eu diria que uma pessoa assim nem crente é. E em nosso tempo, séculos passados, recentes, grupo de pessoas que duvidam de Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo não era o Filho de Deus. Ele era um Jesus histórico.
Não, eu não acredito nos milagres. E tentam desmistificar, essa é a palavra que usa. Não, acho que o Jesus, ele não fez tudo isso, não foi tudo isso. Ele foi um bom revolucionário, esse é o que eles creem. E nós cremos em quê? Que Jesus, ele é Deus e que Jesus é Filho de Deus. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta é a vida eterna, aquele que tem o Filho tem a vida. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Jesus Cristo, ele fez tudo o necessário para que nós estivéssemos aqui hoje. Tanto que quando ele morreu, ele disse, está pago. Quando ele disse está pago, ele queria mostrar para nós assim, aqueles pecados foram perdoados no presente e no passado até a sua volta. Por isso, hoje, você não diz, eu fui crente. Você diz, eu sou crente, porque é uma ação contínua. Você não diz, eu cria em Jesus. Se você diz, eu crio em Jesus, significa que hoje você não crê mais. Então, você diz, não, eu creio em Jesus. Você sempre diz, no tempo presente, que é uma ação contínua. Eu creio em Jesus, criei ontem, eu creio hoje e crerei, pela glória de Deus, amanhã. Então, o texto, quando fala a respeito da vida, está falando da vida em Jesus, João 3,16, e a vida, a vida eterna. Então, entender que a eternidade de Deus no reino divino, esta é a grande bênção da salvação. Irmãos, crer em Jesus não é para poucos, porque muitos quase creem. Rei Agripa, quando Paulo testemunhou, ele deu testemunho a respeito de Jesus Cristo, ele disse, olha, você quase me converte. Isso que ele quis dizer. Por pouco me persuades a ser um cristão. Olha, você bateu da trave, hein? Prega de novo e quem sabe você... Isso é o que ele queria dizer. Então, quando você prega a respeito de Jesus, você está pregando a respeito daquele que é a verdade e que não é mentira de jeito nenhum. Então, nós devemos caminhar pensando em dois aspectos aqui. Primeiro, entender que Jesus Cristo, Ele nos dá a vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida de qualidade. É uma boa vida. Mas então por que o crente sofre? É somente para lembrar que aqui não é o ponto final. Nós estamos nessa terra de passagem, a nossa pátria é a celestial. Estamos sofrendo por um breve momento. Logo, logo ele volta. Porque senão, imagina se tivesse tudo certo. Você agora é crente, está tudo certo, não sofre, não tem problemas, não tem dificuldades. A saúde vai bem, a economia vai bem, a família vai bem, vai tudo bem. Você vai esquecer da maravilha que é o lar celestial. E se você, como crente, entende que será testado como um bom discípulo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, você sabe que alguém muito maior que você já deu testemunho. O Pai, o Filho e o Espírito. Então, por que testes para um verdadeiro discípulo? Se os céus testificam de Jesus, não seria mais do que suficiente? Pois é, os anjos queriam pregar o Evangelho. Mas esse privilégio foi dado a você e a mim. A nós crentes, nós fomos chamados para testificar. O Senhor Jesus diz, olha, vocês vão por todo o mundo e preguem o Evangelho, mas não de uma maneira franciscana. Sabe que Francisco de Assis, ele tinha uma vida piedosa, só que algumas frases é um pouco complicada. Ele dizia assim, vocês vão por todo o mundo pregarem o Evangelho. Se possível, usem palavras. O que ele queria dizer com isso? Vocês vão pregar o Evangelho através do bom testemunho de vocês. Não precisa abrir a boca. Está errado.
Porque o Senhor Jesus disse que devemos anunciar a mensagem de salvação. Então por onde você estiver, você vai dar um bom testemunho, mas havendo oportunidade, abra a boca e pregue o Evangelho e fale de Jesus, anuncie a salvação. Não é outra coisa mais que isso. É simples. Irmão, mas é difícil abrir a boca em lugares a qual as pessoas não nos deixam falar. Ok, nós entendemos. Existe aí algumas perseguições à religião, ao sistema, a tudo que você quiser. Mas não é pessoal. Porque a pessoa que perseguir a você estará perseguindo a Cristo. Então, por exemplo, se você ouve, a igreja lá na Índia está sendo perseguida. Você não diz, irmãos estão sendo perseguidos lá na Índia. Não. Por quê? Porque eles são ali representantes de Cristo, anunciando o Evangelho e falando do grande amor de Deus. E então eles estão ali como representantes de Deus. Por isso é a igreja que está sendo perseguida. Não é o irmão A ou o irmão B. Então, quando você perceber que estão perseguindo, estão me perseguindo. Não, estão perseguindo a Cristo. Se você é um bom testemunho de Cristo, você pode seguir em frente. Então, vamos finalizar com 3 aplicações muito práticas para a nossa vida. Primeiro, em relação ao testemunho da fé em Cristo Jesus. Considerando que a fé em Cristo é um dom concedido por Deus, nossa responsabilidade é buscar essa relação mais profunda com Ele. E também nós podemos nos aproximar a Deus em oração, estudo da palavra e aprender mais e mais a respeito da fé. Porque às vezes você pensa, será que a minha fé é suficiente? Alguns creem que tem uma fé fraca, outros creem que tem uma fé forte, outros creem que acham que nem fé tem. Não é assim. Devemos estudar um pouquinho mais a respeito disso. E a respeito do testemunho da Trindade, em relação a Jesus Cristo, nós devemos entender que a nossa ação é buscar a compreensão da responsabilidade de cada um. O Pai como Criador, o Filho Redentor e o Espírito Consolador. Nós devemos trazer tudo isso sempre para poder explicar àqueles que não entendem. Como que 3 deuses? Não, é um só. Mas como que são 3 e só um? Cabe a nós explicarmos. E em relação ao testemunho de Deus, em relação a Cristo, nós devemos que a nossa responsabilidade, a nossa ação é viver uma vida que reflita a realidade da salvação, para que assim possamos compartilhar as verdades do Evangelho. Que o nosso Deus nos ajude e que saiamos daqui fortalecidos, confiantes no Senhor.